ministra Laurita Vaz, presidente do Superior Tribunal de Justiça, negou em 2 dias 145 habeas corpus apresentados em favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A ampla divulgação dessa imagem pode trazer um novo indício, uma nova linha investigativa. Os dois envolvidos associaram-se em 2005 com a finalidade de aliciar e levar mais de 400 trabalhadores do estado do Maranhão para o corte de cana nas lavouras de Gameleira. O número de vidas que foram salvas, se você for colocar numa estatística, é muito maior, o que demonstra que a lei tem sido eficaz. Olá, boa noite. Boa noite. A ministra Laurita Vaz, presidente do Superior Tribunal de Justiça, negou nos últimos 2 dias quase 150 pedidos de habeas corpus. Todos foram apresentados em favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A ministra Laurita Vaz, presidente do Superior Tribunal de Justiça, negou em 2 dias 145 habeas corpus apresentados em favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Todas as petições, segundo a presidente, tinham o subtítulo Ato Popular 9 de julho de 2018 em defesa das garantias constitucionais. Laurita Vaz criticou o fato de que dezenas de petições padronizadas, todas escritas em papel, terem sido protocolizadas em pequeno período de tempo, durante o plantão da presidência, entre os dias 9 e 10 de julho. A ministra ressaltou que é direito de todo cidadão encaminhar petições à justiça contra ilegalidade ou abuso de poder, mas ressaltou que tem que haver embasamento jurídico. Além desses, está em análise no tribunal a petição 12.270 da Procuradoria-Geral da República, que pede que o STJ seja a instância responsável pela análise de recursos envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Responsáveis por trabalho escravo em usina de cana-de-açúcar no Mato Grosso devem ter a condenação mantida. Os trabalhadores eram trazidos do Maranhão e submetidos a condições degradantes e jornadas exaustivas. Os réus ocupavam os cargos de diretor e gerente administrativo da empresa e recorreram ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região para reverter a sentença que estabeleceu uma pena de 12 anos de reclusão e multa para cada um. Segundo a denúncia, julgada parcialmente procedente pela Justiça Federal de Mato Grosso, os dois envolvidos associaram-se em 2005 com a finalidade de aliciar e levar mais de 400 trabalhadores do estado do Maranhão para o corte de cana nas lavouras de Gameleira. Depois, submeteram os lavradores a trabalhos forçados, jornadas exaustivas e condições degradantes, como acomodações sem ventilação, espaço físico ou limpeza adequados, má qualidade da comida e acidentes de trabalho. Para o Ministério Público Federal, ficaram configurados o crime e a violação da lei, devendo ser mantida a condenação. Quem recebe bolsa de estudo não precisa pagar contribuição previdenciária sobre o valor do benefício. Esse é o entendimento do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília. A estudante Luciane Teixeira faz mestrado em Gestão do Trabalho, com 100% do curso pago pela instituição de ensino onde ela trabalha no Distrito Federal. Me ajudou bastante, tanto financeiramente na minha vida pessoal, apoio na família, para ajudar a família em casa, e tanto na parte de conhecimento também, que eu adquiri após o auxílio que eu tive para poder concluir os meus cursos. A gerente de recursos humanos da faculdade onde Luciene trabalha explica que a política de bolsas da instituição é tratada como um incentivo, onde o estudante precisa ter bom aproveitamento nos estudos e avaliações para continuar recebendo o auxílio. Essa verba, que se chama Bolsa Auxílio, ela não vai para a base para fins de cálculos, de incidências trabalhistas, nem imposto de renda, nem INSS, Então não existe nenhum tipo de desconto. Mas, acreditem, casos que envolvem bolsas de estudo, vez e outra, vêm parar no judiciário, sob a alegação, na maioria das vezes feita por parte da Fazenda Nacional, de que incide contribuição previdenciária sobre concessões que favorecem empregados de instituições de ensino e seus dependentes. Um destes processos foi analisado aqui pela 8ª turma do TRF da Primeira Região.
A 8ª turma do TRF1 acabou anulando os lançamentos tributários em 2 processos administrativos referentes a débitos que teriam sido originados pelo não recolhimento de contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, por parte da União Educacional do Planalto Central. A entidade venceu a ação na primeira instância e no tribunal. Apesar de a Fazenda Nacional sustentar a legalidade da contribuição previdenciária sobre bolsas de estudos concedidas a empregados e dependentes, a tese foi rejeitada pelos desembargadores, que seguiram o voto do relator, juiz federal convocado Bruno Apolinário. Para decidir pela não incidência de contribuição previdenciária, o tribunal levou em consideração jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, no sentido de que não integram o salário de contribuição os valores relativos a plano educacional ou bolsa de estudo que visem a educação básica de empregados e seus dependentes. Procuramos a advogada Daniela Torres, especialista em direito previdenciário e também professora, que analisou a decisão do tribunal, confirmando a natureza não salarial da bolsa de estudo, ou seja, sobre ela não pode ser descontada a contribuição previdenciária. As empresas elas têm que formalizar isso nos seus regimentos internos para indicar o que seria uma bolsa de estudo, tanto para cônjuges, companheiros, filhos, né, os ascendentes e descendentes, dentro do seu regimento interno, e depois disso, para justamente não gerar depois a necessidade do pagamento das contribuições previdenciárias. O Tribunal Superior Eleitoral liberou a veiculação de campanhas sobre vacinação, aleitamento materno e Semana da Pátria. Os ministros Luiz Fux e Rosa Weber do Tribunal Superior Eleitoral autorizaram a veiculação de campanhas institucionais sobre vacinação, aleitamento materno e da Semana da Pátria nos próximos meses. O pedido foi feito pela Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República. Algumas campanhas serão exibidas durante o período eleitoral e todas deverão ser divulgadas sem referência ao governo federal, conforme determina a Constituição. Os pedidos foram feitos porque a Lei das Eleições proíbe que agentes públicos, nos 3 meses que antecedem o pleito, façam publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais ou da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral. Não perca a nova temporada de vacinação, disponível na unidade de saúde mais perto de você. O presidente do TSE permitiu a veiculação de campanhas de vacinação contra HPV e meningite entre os dias 1º de setembro e 31 de outubro, e contra poliomielite e sarampo, que será realizada entre 1º de agosto e 31 de outubro. Ele também liberou a realização da campanha da Semana Mundial de Aleitamento Materno, entre o dia 1º e 7 de agosto. E no próximo bloco, técnica de progressão de imagem ajuda na busca por desaparecidos no Brasil. A ampla divulgação dessa imagem pode trazer um novo indício, uma nova linha investigativa. Uma nova ferramenta usada pela polícia está ajudando na busca por desaparecidos no Brasil e renovando a esperança de milhares de famílias que vivem esse drama. Todos os dias são registrados no país quase 200 casos de pessoas que somem sem deixar rastros. As 2 camisas são as últimas lembranças que Dona Maria guarda do filho Alisson. O jovem, o terceiro dos 7 filhos, desapareceu em janeiro de 2009. Saiu dizendo que ia dormir na casa de um amigo e não voltou mais. Fala pra minha mãe que eu vou pra casa do Senzala, que é do Pedro, que o apelido do menino era Senzala, né? Aí ele deixou R$1 ainda pra ver. Ele falou assim, toma aqui o dinheiro, deixa o dinheiro pra minha mãe pra comprar o pão. Ele deixou o dinheiro, tiazinho, comigo, pra comprar o pão ainda. O caso de Alisson se soma a milhares que acontecem diariamente no país. O Brasil registrou entre os anos de 2007 e 2016
8 desaparecimentos por hora. Em média, 190 pessoas por dia desapareceram e um pouco mais de 963 mil boletins de ocorrências foram realizados no país durante este período. E para tentar encontrar os desaparecidos, uma ferramenta tem se tornado muito útil: a progressão da idade feita por especialistas da polícia. A dona Maria contou com essa ajuda. Os técnicos fizeram a imagem de como o Alisson estaria hoje, com 25 anos. Civil desde 2009, quando eu tinha 15 anos. Hoje meu rosto se parece com esse. Talvez meu cabelo e barba estejam um pouco diferentes. Se você já me viu em algum lugar, ajude-me a não ser esquecido. A gente aqui na polícia faz o acompanhamento desses casos que estão há muito tempo desaparecidos. O Alisson é um deles. Ele desapareceu em 2009 e até hoje não existe nenhuma localização, nenhum paradeiro de onde ele está. Como pode estar relacionado com alguma questão criminal, não só uma fuga do lar, mas pode ter uma questão criminal envolvida ali, a polícia continua a investigação. A polícia de Brasília utiliza a metodologia internacional para desenvolver esse tipo de trabalho. A imagem recente da pessoa desaparecida ajuda nas investigações. Num caso muito antigo, é importante que a gente faça essa progressão porque a ampla divulgação dessa imagem pode trazer um novo indício, uma nova linha investigativa. A partir da divulgação dessa imagem, a população pode trazer alguma informação para a polícia e isso pode desencadear a solução ou localização daquele ente querido que está desaparecido. O retrato falado ele também tem essa serventia para que aquela pessoa que está sendo procurada, que está sendo buscada, ela possa ter uma aparência através do retrato falado um pouco mais perto da sua realidade atual, contemporânea. Então, nesse caso, o retrato falado ele também é utilizado como um mecanismo de investigação, mas aí para proteção da vítima e aí não para reconhecimento de um acusado, de um investigado, mas para proteção e para busca por parte daquela família que passaram-se anos, não teve nenhuma resposta do paradeiro do seu ente querido e muitas vezes se vê de mãos atadas por não ter uma foto atualizada daquela pessoa desaparecida. Esperança renovada também para a dona Maria. Se ele estiver vivo, eu quero que ele volte para minha casa. Eu estou esperando ele. Só isso que eu quero. As portas estão abertas para ele. Eu nunca vou desprezar ele. Ele está no meu coração ainda. Os custos econômicos com o combate às consequências da criminalidade no Brasil dobraram em 20 anos. O levantamento é da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Entre 1996 e 2015, os gastos com o combate à criminalidade subiram de 113 bilhões de reais para 285 bilhões. Neste mesmo período, houve crescimento nos índices de homicídios, de 35 mil para 54 mil. Os custos correspondem a 4,38% do PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país. Os investimentos foram em segurança pública, segurança privada, seguros e perdas materiais, custos judiciais e perda de capacidade produtiva. Capacidade produtiva que fez o país deixar de arrecadar cerca de 450 milhões de reais ao longo desse período. Para cada jovem de 13 a 25 anos que morre assassinado, o Brasil perde em torno de 550 mil reais. O valor se refere aos frutos que o trabalho da vítima poderia render. O Brasil está entre os 10% de países com maiores taxas de homicídio do mundo. Os números são semelhantes aos de Ruanda, República Dominicana, África do Sul e República Democrática do Congo. De acordo com o relatório da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, as políticas do governo para a segurança precisam ter mais resultados com menos gastos. O plenário da Câmara aprovou a gratuidade de energia para famílias de baixa renda com consumo mensal de até 70 kWh por mês. A medida foi aprovada por meio de emenda ao texto do projeto de lei que viabiliza a privatização de 6 distribuidores de energia elétrica da Eletrobras na região norte. A isenção no pagamento atualmente atinge apenas índios e quilombolas. As famílias beneficiadas com a nova medida deverão estar incluídas no cadastro único dos programas sociais do governo. Com a conclusão da votação do projeto, o texto seguirá agora para a votação no Senado e, em seguida, para a sanção presidencial.
E a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou um relatório favorável à proposta que defende que aprovados na primeira fase do exame da OAB, que foram reprovados na etapa posterior, possam participar diretamente da segunda fase da prova nas 2 edições seguintes do exame. Atualmente, a OAB permite que candidatos aprovados na primeira fase do exame passem por uma espécie de repescagem, podendo participar da segunda etapa do exame seguinte à prova em que sofrer a reprovação. Já a proposta atual prevê uma chance a mais para o reaproveitamento da primeira fase do exame do candidato. A matéria segue agora para análise da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor. A poluição das cidades incomoda muito, não é mesmo? Mas a preocupação não é apenas com alergias e problemas respiratórios. Pois é, um estudo do Conselho do Meio Ambiente mostra que a baixa qualidade do ar é responsável pela morte de mais de 50 mil pessoas por ano no país. Crianças e idosos são os que mais sofrem. Contemplar um lindo céu azul no fim do dia é um privilégio que os paulistanos não têm há muito tempo. Pesquisadores dizem que respirar em São Paulo é como fumar 5 cigarros por dia. Do modo geral, a qualidade do ar é bem ruim. Péssimo, cada dia é pior. Não tem chovido já há alguns dias e juntando com a poluição que as empresas mesmos e os ônibus despejam na nossa terra, fica difícil para conseguirmos respirar mesmo. E na sua opinião, de quem é a responsabilidade por essa má qualidade? Eu acho que, de certa forma, todos nós temos uma responsabilidade, né? Ou também das grandes empresas com altos poluentes. Eu acredito que a responsabilidade seja de todos nós. O Ministério Público realizou no dia 24 de maio uma audiência pública em São Paulo para debater a atualização dos padrões nacionais de qualidade do ar. Essa minuta prevê normas a respeito da qualidade do ar que não são, na verdade, inócuas, porque não estabelece prazos para o cumprimento, põe um padrão inicial mais alto do que o preconizado pela Organização Mundial da Saúde, num prazo de 5 anos, com a possibilidade ainda de, se não cumprido, se perpetuar no tempo. A Organização Mundial de Saúde é a responsável por pesquisar e definir quais os níveis permitidos de poluição em regiões metropolitanas. Aos estados, cabem fiscalizar e enviar relatórios periódicos com os avanços obtidos. Nós precisamos fazer com que o Brasil adote os melhores padrões protetivos à saúde, né? E não crie padrões que são, na verdade, referentes ao próprio estado de poluição que nós vivemos hoje. Os índices de poluição apresentados pelo CONAMA estão defasados e ultrapassam os valores estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde. O ar que respiramos mata mais de 50 mil pessoas por ano no Brasil. Embora as pessoas achem que a poluição só afeta o aparelho respiratório, ele hoje, comprovadamente, a literatura mostra que as doenças cardiovasculares, as doenças inflamatórias de uma maneira geral, têm uma relação com a poluição atmosférica. E no próximo bloco, mudanças nas leis de trânsito depois da Constituição de 88 reduziram o número de mortes no país. O número de vidas que foram salvas, se você for colocar numa estatística, é muito maior, o que demonstra que a lei tem sido eficaz. A Constituição Federal de 1988 trouxe mudanças nas leis de trânsito com o intuito de evitar acidentes e punir motoristas infratores. A obrigatoriedade do uso do cinto de segurança e a lei seca para quem mistura álcool e direção são medidas que salvam vidas. Só nos últimos 10 anos, 40 mil mortes foram evitadas, segundo pesquisa do Ministério da Saúde. Antes da Constituição de 1988, já existiam muitas leis e decretos para regulamentar o trânsito. Em 1966, foi instituído o Código Nacional de Trânsito, que determinava o que era permitido ao motorista e também as proibições e as penalidades, bem menos rigorosas que as atuais. No passado, por exemplo, o uso do cinto de segurança não era obrigatório, muito menos as cadeirinhas para transportar bebês e crianças. Seu Ivan é taxista há quase 40 anos. Conta que na década de 70, quase não existiam carros com esses itens de segurança. Os carros eram um Fusca, só tinha um banco de trás para carregar passageiro.
você abria a porta era amarrada com a cordinha, o passageiro sentava lá atrás, você puxava e ia embora. Não tinha cinto de segurança, não. Mas, sem dúvida, o assunto mais debatido desde a nova Constituição Federal e o mais recente Código de Trânsito Brasileiro é a mistura álcool e direção. O atual CTB prevê penalidades mais duras para essa conduta. Mesmo assim, o Poder Legislativo viu a necessidade de ir além e, há 10 anos, criou a Lei 11.705, conhecida como Lei Seca. Em 10 anos, 41 mil vidas foram poupadas. Mas, segundo pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde, 6,7% da população admite a prática de beber e dirigir. O número pode parecer pequeno, mas cresceu 16% entre 2011 e 2017. Para este professor de história, é preciso mais rigor ainda e campanhas de conscientização, inclusive nas escolas. Uma educação para o trânsito feita desde criança, nas escolas, com programas, da mesma forma que foi feito com a faixa de pedestres aqui em Brasília. Eu acredito que é um trabalho que pode ser feito desde criança para que surja justamente essa consciência que direção e álcool são duas coisas que não combinam. A Lei Seca passou por diversas modificações nos últimos 10 anos. A mais recente foi em 2018. Não há tolerância mínima para beber e dirigir. O motorista que cometer essa ilegalidade, além de receber multa de quase R$3 mil, pode ser enquadrado em crime de trânsito previsto no artigo 306 do CTB. Neste caso, a autoridade pode constatar a embriaguez com observação de sinais de alteração da capacidade psicomotora. Hoje tem um agente de trânsito na rua, ele aborda a pessoa, verifica se está sob influência de álcool, oferece que a pessoa faça o teste no etilômetro, né, para que seja uma prova legal ou até uma defesa dessa pessoa. Havendo a recusa, ele lavra o auto, né, ele retém esse veículo para que uma pessoa em condições possa retirar esse veículo, ou até mesmo encaminhar essa pessoa à autoridade policial para que seja autuado criminalmente. Se não houver acidente com vítima, o delegado pode estipular uma fiança e o acusado vai responder ao processo em liberdade. A pena para esse crime é de detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão temporária da carteira de motorista ou proibição permanente de se obter a habilitação. A situação muda se o motorista bêbado causar um acidente mais grave. A pena pode chegar a 5 anos se houver somente feridos. E no caso de morte, a prisão é de até 8 anos. Esta advogada explica que a segurança aparece na Constituição, no artigo 5º, como uma garantia fundamental. E nesse aspecto, a segurança no trânsito também deve ser contemplada. O novo Código de Trânsito e a Lei Seca surgiram para assegurar esse princípio. A legislação ajudou muito na redução do número de acidentes, consegue, vamos dizer, o número de vidas que foram salvas, se você for colocar numa estatística, é muito maior, o que demonstra que a lei tem sido eficaz, ela tem tido resultado. Já estão em vigor as novas regras para o uso do cheque especial. Pois é, agora os bancos terão que oferecer alternativas para os clientes quitarem o saldo devedor e escolherem a melhor forma de não pagar juros altos. Há 3 anos, o extrato bancário de UAB indica o saldo devedor do cheque especial. O jornalista conta que todos os meses usa o crédito bancário para completar a renda. Quando entra o meu salário, né, eu cubro o que eu devo do cheque especial e consigo trabalhar por volta de uns 10 dias dizendo não vou mexer com o cheque especial esse mês. Mas isso é só um desejo, porque depois de uns 15, 20 dias pagando curso, os gastos do dia a dia, enfim, você acaba entrando realmente no cheque especial. Com isso, a taxa de juros acaba pesando no orçamento. Teve momentos que eu já cheguei a pagar R$500 de cheque especial, né, de juros do cheque especial. Isso realmente faz uma falta muito grande no orçamento. E tem muito brasileiro na mesma situação. Por mês, 46% dos correntistas ativos usam cheque especial para completar a renda e a maioria fica mais de 30 dias sem quitar o saldo devedor. E é aí que está o problema, porque o cheque especial é a linha de crédito com maior taxa de juros, passa de 320% ao ano. Outro dado que chama atenção é que 63% dos correntistas não sabem o valor dessas taxas e, com isso,
podem comprometer o orçamento. Diante da falta de conhecimento e dos altos índices de endividamento, a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, estipulou novas regras para o uso do cheque especial. A medida, que entrou em vigor neste mês de julho, tem a finalidade de baratear a modalidade, além de estimular a educação financeira dos brasileiros. Este advogado explica que, com a nova regulamentação, os bancos são obrigados a informar ao cliente os juros do cheque especial, depois de 15 dias de uso. Também devem oferecer outras linhas de crédito e alternativas para quitar o débito e evitar o endividamento. A ideia da nova regra, além de melhorar essa consciência de educação financeira e de responsabilidade com o próprio dinheiro, também coloca os bancos com a responsabilidade de assumirem a sua parte quando eles têm um juro tão alto sendo cobrado e lucros também muito altos. Então, essa nova regra orienta o cliente para que ele use menos o saldo do cheque especial, o limite do cheque especial, sabendo que, à medida que ele extrapolar, o banco pode propor a ele uma outra condição para que ele quite esse débito e isso não fique rolando ao longo do tempo. Hora de dar um giro na rede e conferir as últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Carla Lucena, que tem as novidades para a gente. Boa noite, Carla. Oi, William, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Vamos então ao giro de hoje. O ministro Luiz Fux do STF julgou inviável habeas corpus apresentado pelo empresário Sebastião de Souza Pagotto, condenado por homicídio e receptação em Vila Velha, no Espírito Santo. A defesa pedia para suspender a execução provisória da pena dele, fixada em 17 anos de prisão. O ministro Luiz Fux considerou na decisão que não há, no caso, situação de ilegalidade ou abuso de poder para conceder o habeas corpus. E olha só, a Câmara dos Deputados aprovou hoje à tarde medida provisória que estabelece pisos mínimos para o serviço de frete. O texto concede anistia às multas de trânsito e de decisões judiciais aplicadas entre os dias 21 de maio e 4 de junho, que foi durante a greve dos caminhoneiros. A medida atende uma das principais reivindicações dos caminhoneiros para encerrar a greve, que durou 11 dias e paralisou o abastecimento de bens e combustível em todo o país. O texto segue agora para aprovação do Senado. E uma última notícia, o Senado aprovou hoje o projeto de lei que define regras para a proteção de dados pessoais. São considerados dados pessoais: nome, endereço, e-mail, estado civil e situação patrimonial. O projeto determina que o uso desses dados exige consentimento do titular, que deve ter acesso às informações mantidas por uma empresa. A proposta ela já foi aprovada na Câmara e, como não teve modificações no Senado, segue agora para a sanção presidencial. E você aí de casa já segue o nosso canal no YouTube? É só pesquisar TV Justiça Oficial. Lá estão todas as nossas reportagens. Agora voltamos ao estúdio. Obrigado, Carla. E o Jornal da Justiça, segunda edição de hoje, fica por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite. Continue com a programação da TV Justiça e até amanhã.